Bom dia, amados, muita paz no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 22, de 1 a 14, e o título é Venha ao banquete do casamento. Vocês todos que foram atender a festa de casamento, geralmente vocês receberam um convite. E depois lá na festa, a pessoa dando a festa vai saber quem é que foi convidado. E ele vai chegar à conclusão que muitos aceitaram o convite, outros não. Muitos disseram o motivo porque não poderiam vir e outros simplesmente negaram a dizer o motivo e não foram. E também nessa festa de casamento, muitas vezes aparecem os penetras, aqueles que não foram convidados. Mas será que eles são bem-vindos? Aqui na Terra, geralmente, as pessoas usam de bondade até, se a pessoa não está perturbando, diz, pode ficar. Mas se aquela pessoa te convidando é Deus, você nunca deve recusar. E tenha certeza que os penetras não vão ficar nessa festa. Vocês sabem por quê? Porque Deus abomina os infiéis, os pecadores, todos eles serão julgados e eles irão para lugares apropriados. Vamos à palavra de Deus para conferir tudo isso. Leitura de Mateus 22, de 1 a 14. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que pudessem encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Vemos que inicialmente está declarando aí que Jesus falou novamente em parábolas, dizendo: o que significa isso? Que Jesus estava falando uma verdade através de um exemplo.
porque nem todos ali estavam preparados para receber essa verdade. E também porque Jesus não queria revelar a verdade àqueles que estavam tentando matá-lo, porque ele não podia ser morto antes da hora. Então Jesus estava ali usando parábolas para explicar coisas seríssimas, para entrar no reino de Deus. Aí ele diz que o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Aí, a começar a analisar essa parábola, esse rei está no lugar de Deus, que preparou um banquete para o seu filho. Jesus, outras vezes na Bíblia, foi citado como noivo da sua igreja. Jesus antes está dizendo também que o rei tinha enviado os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete. O que é que significa isso? É que antes de Jesus vir, vieram muitos profetas, incluindo João Batista, que foi o último. E nós vamos ver que todos eles estavam preparando e anunciando e convidando essas pessoas a participarem desse evento maravilhoso que seria a vinda de Jesus. E o que é que Jesus estava fazendo aqui? Ele, dentre muitas coisas que ele veio fazer, uma delas foi estabelecer a sua igreja. Jesus fala que o povo não deu atenção aos profetas. Eles saíram e foram fazer os seus negócios como se nada tivesse acontecido. É isso que está dizendo a parábola. Vejam aí o que Paulo fala em Hebreus 2:3. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada principalmente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar? Falando dessa apatia dos filhos de Deus para responder ao seu convite. E também falando que os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Que muitos profetas foram mortos e também isso aconteceu com muitos apóstolos que foram zombados, apedrejados, e daí em seguida o próprio Jesus que veio foi crucificado. Ele sofreu as piores humilhações. Então, o que Jesus está falando aí é que o chamado, o convite já foi feito desde muito tempo antes dele ter vindo, que Deus quer reunir a sua igreja, mas a sua igreja está constantemente apática, negando a esse convite. Ele será entregue aos gentios e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Lucas 18, 32 e 33. Jesus vai além, dizendo que o rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. O que é que Jesus está se referindo aí? É que mais ou menos 70 anos depois que Jesus foi crucificado, o que é que aconteceu com Jerusalém? Jerusalém foi queimada. Jerusalém passou por um processo de destruição. E esse processo, de acordo com a profecia citada aqui, tinha a mão de Deus por trás. E o banquete estava pronto. E Jesus dizendo aí que os convidados não eram dignos. E em seguida, ele ordenou: vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontraram. Isso quer dizer que esse convite não está simplesmente direcionado àquela pessoa daquela época, mas está direcionando a todos os filhos de Deus, aqueles que se encontram nas esquinas, nas ruas, em qualquer lugar.
E muita gente apareceu para o banquete e está dizendo que Jesus observou um que não estava usando a veste nupcial. Mas esse banquete precisa de roupa especial? Sim. Lembre-se que nós estamos aqui interpretando uma parábola. E muitas vezes nós vemos em Isaías, em outros profetas, que a pessoa tem que estar purificada para entrar no reino de Deus. É imensa a minha alegria no Senhor meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como um noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com suas joias. Isaías 61:10. Agora, no dia em que essa pessoa for se apresentar para esse banquete, essa pessoa tem que estar limpa espiritualmente e comparecer com a veste espiritual apropriada, que é uma completa união com Jesus Cristo, que a gente recebe a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai até Deus. E daí ele aproximou da pessoa e disse: amigo, você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Por que é que o homem emudeceu? Porque ele já sabia no fundo do seu coração que ele nem precisava responder, que ele não merecia estar naquele lugar. E é isso que está falando aí, essa compreensão que o nosso pecado, todo tipo de pecado, quando a gente tem acesso à palavra de Deus, a gente sabe que a gente pecou. Nenhum problema sobre isso, mas esse pecado só vai existir a partir do momento em que nós alimentamos esse pecado. Mas se nós abrirmos o nosso coração e verdadeiramente pedirmos perdão a Deus, Ele é bom, Ele nos perdoa. Mas muitas pessoas não têm a humildade de pedir perdão a Deus. Agora, outra coisa é falar sobre o acesso à palavra. Hoje em dia, no 2021, ninguém neste mundo pode dizer que não tem acesso à palavra de Deus, porque a palavra de Deus está em todo lugar. De uma maneira ou de outra, a pessoa ouviu falar de Deus. E compete a ela, compete a todo cristão buscar essa palavra como quem busca uma joia rara. Porque todo cristão, ele tem dinheiro para comprar um pedaço de joias, para comprar um carro, para comprar fazendas, isso, aquilo. Mas para adquirir algo que é muito importante, de relevância para si e para os seus, eles não têm. Eles colocam muitas desculpas e culpam que não têm o acesso. Mas o acesso é a nossa responsabilidade. A gente precisa fazer com que esse acesso aconteça em nossas vidas. A nossa evangelização, a nossa melhora espiritual não é algo que o meu vizinho, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão deve fazer por mim. Não, eu devo estar interessado, eu devo buscar e eu devo fazer que isso aconteça em minha vida. E vocês estão vendo que essa pessoa que estava lá sem os trajes nupciais, quer dizer, sem merecer estar naquela festa, um penetra, alguém que não foi convidado, ou alguém que achou que ele era convidado, mas na realidade o dono da festa não aceitaria a sua presença. O que aconteceu? Ele foi julgado imediatamente e lançado no inferno. Jesus diz a grande máxima da sua evangelização: muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos.
Todo mundo diz que acredita em Deus. Todo mundo diz que tem Deus, carrega o crucifixo no pescoço e tudo mais. Mas ser escolhido por Deus significa que a pessoa usa essa veste nupcial em tudo o que faz, em todos os seus atos. A pessoa vai ser uma pessoa honrada, voltada para Deus, procurar cumprir as suas palavras. E quando não consegue, pedir perdão, genuinamente falando, sinceramente falando. E procurar não pecar contra o seu irmão, contra si, contra Deus, contra ninguém. Veja que quem rejeitou a comparecer na festa tem menos culpa do que quem sabia que ele não deveria estar lá e compareceu. Porque esses são os falsos profetas, os falsos religiosos, os falsos cristãos, porque eles assumem que eles têm o direito de estar lá na presença de Deus. Mas na realidade eles não são escolhidos. Por quê? Porque eles não têm, sinceramente falando, as vestes nupciais. Eles estão mergulhados em trevas. O pecado faz parte do dia a dia da sua vida, a idolatria e tudo mais. Quem responde o convite e realmente merece estar na festa, Deus realmente os elegeu para estar ali. Então, esses são os eleitos de Deus, os filhos do Pai. E o resto ainda, infelizmente, terão que passar por um processo de purificação. Aí eu vou colocar para vocês, para encerrar, Apocalipse 22, 17, onde o Espírito e a noiva chamam: vem, vem. Mas veja que a igreja tem que responder. Prestem bastante atenção na resposta. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. O chamado é um chamado livre. Ele é de graça. Deus está chamando para beber de graça a água viva. Mas Deus não está agarrando ninguém para trazer. Deus não está obrigando nenhum ser humano a fazer o que é certo. Nós, seres humanos, frequentemente queremos apontar a idolatria, os pecados, isso e aquilo. A gente lembra as pessoas dos seus erros, da causa da sua infelicidade. Mas, no que diz respeito a Deus, Deus sabe que todos têm acesso à palavra. E que isso aí é Apocalipse. Significa que é algo que está para acontecer ainda. As pessoas, no seu livre-arbítrio, têm que aceitar Jesus como seu Salvador e ir por sua própria vontade até Deus, beber a água da vida que é de graça para todos. Um bom dia, muita paz no seu coração, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos alimente a nossa alma com a sua palavra, para que a gente entenda e que a gente tome uma decisão sublime em nossas vidas de andar no caminho certo. Bom dia, amados.